Pois é, como o Darlan estava falando para nós, hoje é a nossa última celebração aqui. E não é motivo para você ficar triste, pelo contrário, né? É motivo de alegria. Deus está nos conduzindo. Nós estamos na série sobre o favor de Deus que tem sido derramado sobre nós. E hoje você vai poder ouvir depois no YouTube lá a pastora Esther, a pastora Nana falando sobre oportunidades. Mas ontem mesmo Deus me deu uma palavra que eu quero partilhar com você a respeito de tudo o que está acontecendo e até um testemunho também da nossa história como comunidade, como Deus está nos movendo. Você sabe, nós estamos mudando para um local que é tremendo o que Deus está fazendo e dando para nós. As pessoas que foram lá já puderam contemplar a funcionalidade, a disponibilidade das coisas para nós, tudo como muito bem feito, muito próprio para aquilo que Deus quer nos levar, para onde Deus quer nos levar. E eu quero que você possa mesmo se deixar tomar por tudo isso que Deus está fazendo. Eu creio que Ele não faria isso por outro motivo que não nos usar para a glória dEle. Eu fico até constrangido diante do Senhor. Eu lembro que um pastor estava visitando lá e falou para mim isso, né, que vocês são muito engraçados, né? Deus parece que tem alguma coisa com vocês, porque vocês vão à frente em muitas coisas. E ali você vai perceber que realmente é alguma coisa muito diferente, né? Acho que domingo passado eu falava sobre isso, sobre a experiência de olhar para outros irmãos, olhar para outras igrejas, e aí eu já estou falando fora do país, e ver o que Deus está fazendo, ver coisas tão tremendas e pensar, poxa Senhor, por que não com a gente? Né? Pois é, Ele atendeu a nossa oração, e nós vamos para uma situação totalmente nova. Eu quero que você entenda isso, que isso é um derramar de Deus mesmo sobre nós, para algo superior. A ideia não é nós saímos daqui, agora vamos começar tudo. Não, nós não vamos começar de novo. Nós vamos pisar na experiência que temos e dela nós vamos para as coisas mais excelentes. Tudo que Deus nos trouxe até aqui está solidificado, é a pedra sobre a qual nós vamos andar. E agora vamos para coisas mais excelentes ainda. Para alguém que Deus tem convocado a invadir uma cidade, creia no que eu estou dizendo para você. É pouco o que nós vivemos aqui. Uau, pastor. Pois é, tantas conversões. Se eu fosse perguntar aqui, a maioria provavelmente do ambiente que nós temos hoje são de pessoas que conheceram a Jesus aqui. Pessoas que se somaram a nós aqui. E isso nas 3 celebrações. A gente viu o TIM nascer de uma forma poderosa aqui, o Adolas expandir aqui, nós vimos o Zoom retomando caminhos, a Tarja retomando caminhos, a Raiz crescendo assustadoramente, multiplicação no meio de uma pandemia, né? E não foi multiplicação de GP, teve multiplicação de coordenação, de supervisão. Então Deus tem propósito mesmo para nós, creia no que eu estou dizendo para você. Portanto, eu não tenho a menor dúvida do que Deus quer fazer e realizar através de nós. E a primeira imagem que Deus me traz a respeito disso é sobre a nuvem. Mas antes de eu falar sobre ela, eu quero lembrar outras coisas que eu preciso lembrar. Eu não quero falar isso depois, porque depois eu quero só adorar o Senhor e louvar pelo que Ele fez. Então, lembrar de algumas coisas. Lembrar que nós vamos inaugurar lá no sábado às 19h30. Não vai estar tudo certinho, né? Sem nenhuma coisa a fazer, pelo contrário. Eu imaginava que a gente conseguiria, que não haveria situações até financeiras, mas algumas coisas nós não conseguimos fazer, como acertar todo o estacionamento e outras coisas que são detalhes para algumas pessoas, mas que têm um custo, né? E eu quero colocar isto, vocês sabem, eu tenho falado isso até aqui, de forma alguma eu coloquei em termos, nós vamos ter que investir, mas eu quero abrir para você a possibilidade de ser abençoado. Eu e a Nana já nos movemos nesse sentido, de saber que Deus pode fazer mais, que Ele pode apressar as situações, então eu e a Nana queremos investir nisso. E se você se sentir à vontade para isso também, faça isso, para que a gente possa adiantar as coisas no que se refere a tudo que temos lá. Ontem nós tivemos muita gente trabalhando.
Tem gente que está reclamando hoje de dor nas costas, dor na virilha, dor na cabeça, dor em tudo quanto é canto, né? Subiu escada, desceu escada, carregou coisa, limpou chão, porque nós estamos trabalhando juntos. Ontem nós tivemos um movimento de mais de 200 pessoas da comunidade trabalhando no mutirão lá. E sabe, eu quero convidar você. Até a inauguração nós precisamos de muitas coisas para estarmos fazendo, refazendo. E eu quero lembrar você, a comunidade não é do pastor Evaldo, não é da comunidade, é nossa. Tudo que temos aqui é nosso e é para nós, né? Então eu quero encorajar você a estar conosco, nos ajudar nas tarefas que temos lá. Nós temos um pessoal que distribui lá, né? Especialmente Raul e Gisele lá, pode ficar tranquilo. Ontem foi um grupo de adolas lá para um GP. Foi tudo bonitinho, né? Porque eles iam fazer um GP. Lá se reunir para o GP. Então os meninos tudo, né? Que é ajeitadinho, né? Chegaram lá, pastora, nós vamos fazer um GP e tal. Mas eles tinham um Raul no caminho deles tinha um Raul. E eles saíram de lá estrupiados, né? Sujos, mas prontos para o trabalho, fizeram tudo que tinha que fazer lá, né? Glória a Deus por isso. Então eu quero encorajar você a estar conosco nessa também, para que a gente possa estar concluindo tudo que temos que concluir. No sábado vai estar já conosco o Bispo Mano, vem gente de diversas igrejas da cidade. Pastor aqui da cidade disse para mim, pastor, estou fechando a igreja para ir todo mundo lá para comemorar e para celebrar o que Deus está fazendo na vida de vocês. Pô, se eles vão celebrar, nós então, né? Imagine só. Eu lembro do pastor Márcio lá no Global Kingdom, ele chegou para mim, pastor Márcio, os irmãos se lembram lá da Vida Plena em Pinhais, né? Pastor, esposo da Naine, que vai ser preletora do Essência, ele chegou para mim e falou, eu não acredito que você não vai me convidar para ir na inauguração. Eu falei, meu Deus, como assim, né? O cara vai vir da outra cidade para vir para cá. Vem pastor João Emerson de Florianópolis, o Harold vem para cá, vários outros pastores amigos, igrejas e tal. Por isso que nós fizemos no sábado. Eu quero que você entenda isso. Nós abrimos a possibilidade da celebração, porque eu sei que muitas igrejas na cidade, e isso é tão legal, né? Eles nos amam e querem estar conosco. Eles acreditam no que Deus está fazendo na nossa vida e querem celebrar conosco. Então, sábado, nós inauguramos, daí na celebração do domingo, as 3 celebrações, o Bispo Mano com a gente. Vai ser um tempo demais, um tempo tremendo. E eu creio que isso não tem a ver, quero lembrar você, não tem a ver com esse local, nem com aquele local. E isso, às vezes, é difícil você compreender, não é? Mas preste atenção no que eu vou dizer para você. Isso tem a ver com ele e tem a ver conosco. Esse lugar não faz nada, queridos, nem aquele. Mas nós aqui no Senhor, nós lá no Senhor, quem é que vai nos resistir? Amém? Amém? Você crê nisso? Amém. Há muitas pessoas já profetizando e eu creio nisso. Se nós crescemos aqui, prepare-se para o que Deus vai fazer lá. Prepare-se. Haverá muitas conquistas, muitas coisas vão acontecer ali em nome de Jesus. Está comigo nisso? Amém? Glória a Deus. Vamos saudar o Senhor, né? Ele merece toda a honra. Ao Senhor toda a glória. Então Deus me chamou a atenção para um texto e eu quero partilhar com você um pouco da experiência de Israel e um pouco da experiência da Siloé, um pouco da experiência do pastor Evaldo também, da pastora Nana. Lá em Êxodo 40, 34 a 38, eu acho que vai ter lá na tela, olha aí. Então você pode prestar atenção, anotar, que eu acho que é alguma coisa tremenda que é importante você marcar, porque algumas das coisas que nós vamos estar vendo aqui são proféticas. E elas têm a ver não só com o que passou, mas com o que virá. E é bom a gente anotar, porque daqui a alguns anos você vai lembrar e falar, meu Deus, olha isso. Né? Então anota lá. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro. E aí você pode lembrar da tenda do encontro, a gente pensa sempre no lugar santo. O Santo dos Santos está incluído, mas nós nos lembramos do lugar santo, onde os sacerdotes entravam. E pastor, mas o que a gente tem a ver com isso? Nós somos um reino de sacerdotes, não é não? Então nós estamos nesse lugar. A nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu
todo o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Sabe, isso é que tornou os filhos de Israel diferentes de todas as outras nações do mundo naqueles dias. O que é que os tornou diferentes? Você vai lembrar que quando eles estavam para entrar em Jericó, o povo de Jericó já estava temendo a chegada deles, porque eles eram fortes. Porque a presença de Deus estava com eles. A presença trouxe sobre Israel proteção, orientação e luz. A presença de Deus com os filhos de Israel garantiu a vitória sobre todos os seus inimigos. Quando eles teriam problemas, talvez seja a pergunta que a gente pode fazer, olhando e talvez até conhecendo o contexto, mas quando eles teriam problemas, e a gente pode olhar para o passado, olhar para o texto, olhar para a história, e perceber que os problemas que Israel enfrentou é quando eles não seguiram a nuvem. Como isso se relaciona então comigo e com você, conosco, como comunidade Siloé, em nosso mundo pós-moderno, nos nossos diferentes tipos de problemas e desafios que enfrentamos hoje, pandemia, inflação, problemas de emprego, tantas outras situações, problemas familiares. Olha, preste atenção nisso, nós podemos não ter a nuvem da glória física, visível, conosco, mas nós temos a presença do Senhor, Ele está conosco e até dentro de nós. No momento da adoração, acho que você ouviu o Cezinha dizendo, Ele está, e Ele está. Talvez você nem tenha percebido, talvez você não tenha nem atinado quanto a isto, mas ouça o que eu estou dizendo para você. Como nos dias de Israel no deserto, hoje, de uma forma ainda mais intensa, e de uma forma ainda mais concreta, Ele está entre nós. E Ele permanece entre nós. Você pode aprender e precisa aprender a praticar a presença todos os dias. Quando nós falamos sobre intimidade com Deus, sobre lugar secreto, nós estamos falando sobre exercitar a presença. A ideia de que não há lugar que você possa ir onde Ele não esteja. Não há para onde fugir da face do Senhor. Se subir ao mais alto monte e descer ao mais profundo abismo, ali Ele está. E Ele está porque prometeu para mim que não me abandonaria, conforme nós cantamos, jamais me deixaria. E Ele vem para cuidar de mim, para me proteger, para me guardar. Quando eu olho para isto, quando eu vejo essa história de Israel, eu lembro como o Senhor me orientou a iniciar a comunidade Siloé há anos atrás. Sabe, eu não posso negar e não posso tentar diminuir o impacto disso e a realidade desses fatos. Eu sou consciente de que a glória do Senhor é quem estava me dirigindo. E eu estou tão feliz por ter obedecido a Ele e seguido o propósito que Ele tinha. Você não pode imaginar quantas lutas, quantas dificuldades, quantos problemas, quantas crises, quantos conflitos. Mas permanecer foi o motivo de grande vitória. Continuar e insistir em estar sob a nuvem é o resultado da vitória. Ontem à tarde nós estávamos, estávamos lá no novo espaço, limpando as coisas, aí chega o Raul e diz, pastor, vai ter um batismo lá na casa do Domecq, e o senhor não quer ir comigo lá?
Aí fui lá para a casa do Domecq, a esposa dele, estava o Rafael, a Flávia, e iam se batizar lá o Lucas e a Thaís, que eu nem os conhecia. E foi um momento tão sublime, você não pode imaginar. E o Raul depois pôde entender algumas coisas que estavam acontecendo comigo naquele momento. Eu estava lá e alguns falaram, estava o Guilherme também, a Sabrina. O Guilherme falou, a Sabrina falou, o Rafael falou, o Domecq falou. Várias pessoas falaram. Várias pessoas oraram. Depois eles foram para o batismo. Foi um momento incrível, um momento sublime. Mas sabe de uma coisa? Eu não falei um A. Eu não batizei ninguém. Eu não orei ali. Aquilo encheu meu coração de alegria. Eu falei, Senhor, é isso. É isso, Senhor. Eu entendi o que o Senhor tinha de propósito. A questão é despertar os sacerdotes para que eles vivam tudo que Deus tem para eles. Para que eles sejam ministros do Senhor. Ah, pastor, mas o senhor não gosta de batizar? Claro que eu gosto. O senhor não gosta de orar? Claro que eu gosto. O senhor não gosta de falar? Imagina. Como eu gosto. Mas sabe, Deus não me chamou para isto. Necessariamente. Deus me chamou para aperfeiçoar os santos para o seu serviço. Então, quando eu estava vendo tudo aquilo, eu estava lembrando, a nuvem estava. E pela graça e misericórdia do Senhor, eu pude andar debaixo da nuvem. E tenho andado debaixo da nuvem, não porque eu sou forte, não porque eu mereço alguma coisa, não porque eu aprendi muita coisa, eu tenho muito conhecimento. Não, eu quero dizer para você com todas as letras, e embora eu sei que você ama a vida do seu pastor, você pode admirá-lo, mas entenda uma coisa de uma vez por todas, isso só acontece por causa da dependência do Senhor. Eu tenho consciência clara de que não sou eu. Não sou eu. E isto que eu estou falando agora reverbera aquilo que aconteceu ontem. Se você realmente quer seguir a Jesus, quer ser usado por Deus, conscientize-se do fato que você precisa andar debaixo da nuvem. Não é debaixo do pastor, nem da comunidade Siloé, mas debaixo da nuvem. Se você se deixa guiar pela nuvem, algumas coisas incríveis podem acontecer na sua vida. Eu quero olhar para algumas coisas que foram experiências minhas, foram experiências primeiro de Israel e foram experiências da comunidade. O que a nuvem proporciona para Israel? Orientação. Êxodo 40, 36 diz, quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Quando é que eu preciso fazer isto? Quando é que eu tenho que tomar uma atitude? Quando é que eu vou me mover, Senhor? Quando a nuvem se levantar. Enquanto a nuvem não se levantar, não há paz no seu coração. E esta é uma coisa que você precisa começar a aprender a discernir. Eu vou falar mais à frente sobre isso, mas quero me adiantar nisso também. Isso tem a ver com intimidade. Você tem que sentir o pulsar do coração de Deus. Sentir que a nuvem se levantou. E se ela se levantou, desarma o acampamento, porque você vai sair. Ele vai te levar para outra estação, ele vai te levar para outro lugar, ele vai te levar para outra circunstância, ele vai te levar para outra posição, ele vai te levar para outro caminho, ele vai te levar para outra experiência. Então, mova-se com o que Deus está movendo. Eu me lembro de como isso foi algo tremendo na minha vida, a forma como Deus me orientou lá atrás com a questão do discipulado 1 a 1. Eu lembro de algumas pessoas dentro da comunidade me dizendo, pastor, vem com essas ideias de discipulado. E eu me lembro de quantas vezes eu falei, eu não tenho ideia nenhuma. Quem dera eu tivesse ideia de discipulado. Mas tem um outro rapaz, assim, um cara incrível, gente. Ele teve essa ideia. E aí ele disse para as pessoas que acompanhavam ele, olha, façam discípulos de todas as nações. Lembra desse rapaz? Um jovem rapaz, 33 anos.
Que estratégia incrível essa. Que estratégia incrível. Eu mesmo me perdi na história para não perceber que, na verdade, eu mesmo sou fruto disto. Ah, se Pedro, Tiago e João não tivessem obedecido a ele. Ah, se a continuidade deles, Timóteo e outros, Silas e tantos outros, não tivessem obedecido a ele. Ah, se aqueles que vieram depois, Jerônimo e tantos outros, não tivessem obedecido. Ah, se Lutero não tivesse obedecido. Ah, se Wesley não tivesse obedecido. Ah, se tantos outros não tivessem obedecido, eu e você não estaríamos aqui. Então, eu me lembro quando o Senhor falou isso ao meu coração e nós começamos então essa estratégia dele. Que não tem nada a ver com a comunidade de Siloé necessariamente, muito menos com o pastor Evaldo, tem a ver com ele. E entender que isso pode gerar vida na vida das pessoas. Eu me lembro da compra do imóvel da Max Hayden, que era uma orientação de Deus. Eu me lembro de algumas pessoas virem falar para mim, você é louco. Pastor, o senhor está doido. Como é que o senhor vai comprar um lugar desse, pastor? Com que dinheiro você vai comprar? E a pergunta era correta num certo sentido, porque eu não tinha dinheiro, nós não tínhamos dinheiro na comunidade para comprar. Mas eu tinha uma direção. Eu tinha uma orientação de Deus. E se você vai dizer, pastor, isso é uma loucura, como é que o senhor foi fazer um negócio desse? Eu fiz por uma orientação. E você hoje não tem nenhuma autoridade para dizer para mim que a orientação não era correta, porque sem dinheiro nós compramos aquele imóvel e pagamos ele. Deus dá a sua orientação, mas você precisa ouvir. Então talvez você seja um incredulão aqui entre nós, dizendo, mas como se ouve a Deus? Eu nunca ouvi a Deus. Você nunca ouviu a Deus porque você nunca foi para o lugar secreto, cara. Vai para lá e você vai ouvir. E se você se colocar lá, você vai ouvir tanto que vai te incomodar o que você vai ouvir. Porque Ele fala. Nós é que não ouvimos. Agora, para ouvir, você tem que estar no lugar onde Ele fala. E Ele vai te dar a orientação para a sua vida. Eu estou cheio de experiências na minha vida, de orientação pessoal, de orientação... Bom, aí eu posso me lembrar, talvez, de umas... Depois de conhecer a Jesus, essa orientação foi a mais incrível da minha vida, né? Quando entrou, eu era bem jovem, né? Bem novinho. Eu estava lá sentado na igreja, na IPI do Jabaquara. E de repente passa uma moça do meu lado assim para sentar na frente. Eu falei, meu Deus do céu. Uma igreja tradicional dessa. Como é que pode anjo andar no meio do corredor? Eu nunca vi isso. O céu desceu a terra aqui, que negócio é esse? Eu estou falando para você, a hora que a coisa aconteceu. É interessante que nós, quando pensamos em namoro e conversamos sobre namoro, nós não conversamos sobre namoro, nós conversamos sobre casamento. E nós começamos a namorar e nós falamos sobre filhos. 40 anos depois, Deus orienta a sua vida quando você está disposto a ouvir o que Ele tem a dizer. Quando você está disposto a obedecer o que Ele tem para você. Então Ele orienta, mas Ele traz revelação também a você. Êxodo 13, 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Uma das dificuldades que eles tinham era de enxergar o caminho, à noite por causa da escuridão, durante o dia por causa dos perigos. Mas a palavra de Deus mostra que eles andavam sob a revelação de Deus. Deus abria os olhos deles e eles enxergavam o invisível. Era a revelação de mistérios para a vida desse povo no meio do deserto. Eu me lembro de quantas vezes na minha vida isso aconteceu. E pensando na comunidade, eu me lembro muito bem de GPs. 2008. Algumas pessoas que ouviram na época falar, era um tempo de G12 em Joinville, todo mundo morrendo de medo de célula. Célula era um bicho papão para qualquer um. E Deus fala literalmente
literalmente para mim: você vai entrar agora numa igreja em células, Evaldo. Quando eu estou falando isso, vocês conhecem o pastor Evaldo? Não tem nada contra a igreja que não é igreja em células, gente. Está tudo certo. Mas Deus disse para nós que esse era o nosso caminho. Eu não posso discutir com ele. A coisa mais estranha é que eu achava estranho. Eu achava estranho. Aí eu fui conversar com os primeiros líderes que poderiam me apoiar, né? Especialmente meu filho, minha esposa, né? E outros que eram meus discípulos. Todos eles disseram: isso é uma loucura, como é que você vai mexer na igreja agora? A igreja crescendo, você quer mexer com ela? Eu falo: não sei como é que é, mas Deus falou para mim, eu ouvi, e é isso que a gente vai fazer. Para quem viveu esse período lá de 2014 e viu a comunidade, nós saímos de 600 membros em 2010 para 5.300 em 2014. Será que deu certo o GP? Será? Percebe? Por isso que eu disse assim, que se você vem para a comunidade, você diz: não, ó, pastor, eu amo a comunidade, mas esse negócio de GP para mim não serve. Ok, querido, em nome de Jesus está tudo certo. Você pode procurar uma igreja que se adeque à sua situação, porque nós não vamos mudar para você, não. Não vamos, não. A direção de Deus para nós é esta. E eu não estou dizendo que lá na outra igreja está errado, que eles estão falando de forma alguma. Mas para nós essa é a direção. Esse é o nosso caminho. Nós não vamos mudar, pelo contrário. Você vai ouvir um monte de vezes: você precisa ir no GP, você precisa visitar o GP, você precisa se integrar no GP, porque lá você vai dar... Isso foi, então, uma revelação de Deus no caminho da vida da comunidade. E Ele faz isso também na nossa vida, você precisa entender isto. Deus traz revelações, Ele mostra no meio de dificuldades, de lutas, de incertezas, caminhos que você não via. Quando nós estávamos pensando em comprar um local, mudar, Deus revelou um caminho para nós. Deus mostrou um lugar para nós. E interessante que eu mesmo fui reticente. A Nana passando lá em frente, falei: ah, não, isso aí não vai dar, não. Aí o Raul: não, pastor, vamos entrar lá, vamos ver primeiro e tal. E eu lembro quando eu entrei lá, para algumas pessoas isso é um negócio muito estranho, mas eu entrei, subi no andar de cima, falei: pronto, é aqui mesmo. Está tudo certo. Eu sei que qualquer pessoa, muitos de vocês que entrassem lá diriam: tá maluco isso aqui, o pastor está doido. Para você que vai lá, você vai perceber uma coisa. Quando nós chegamos lá, no andar de baixo, não havia uma parede. No andar de cima, havia muitas paredes. Banheiros. No canto, não havia laje, era pé direito aberto. Você olha para aquilo, o que você vai fazer com um lugar desse? E eu estou falando para vocês, na hora em que o homem falou com Raul, que ele aceitava que nós tirássemos as paredes e colocássemos uma laje, Deus me mostrou. Eu vi o que você vai ver no final de semana, eu vi aquilo. Aí eu só traduzi isso para Esther, a Esther fez todo o projeto, e nós entramos agora no lugar que Deus revelou. Entende isso? Mas Ele não faz isso só com igreja, Ele não faz isso só com um local de igreja, Ele faz isso na sua vida pessoal. No meio das suas lutas, das suas dificuldades, Ele faz isso, Ele traz revelação a você. Eu quero que você entenda isso. Eu creio que isso do que Ele faz na igreja tem mais a ver com mostrar para você na sua individualidade do que o contrário. Na igreja Ele vai fazer mesmo. É óbvio que Ele vai fazer. Mas Ele quer que você entenda que se Ele realiza na coletividade da igreja, como que Ele não vai fazer na sua vida individual? Então você precisa confiar no Senhor, tomar posse disso e perceber a nuvem sobre a sua vida. E quando ela sair, você vai ver a coluna de fogo. Está tudo escuro, eu não enxergo nada. Mas a coluna de fogo vai revelar o caminho para você e você vai andar. Mas não é só orientação e revelação, é também proteção. Êxodo 14, 19. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou, passou para trás deles. Você se lembra por quê? Porque o povo de Faraó, o exército de Faraó vinha atrás deles. E agora o povo de Israel está temendo. Como que vai ser conosco? A nuvem estava à frente, vem para trás.
Era a proteção de Israel. E depois há uma coluna de fogo separando Israel do exército de Faraó. Proteção. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás dele. Era proteção. Deus estava guardando a vida deles, protegendo a vida deles. Deus quer agir assim comigo e com você. Isso não é brincadeira, não é história da carochinha, isso não é religiosidade. Isso tem a ver com a sobrenaturalidade do Senhor, do Deus que prometeu que jamais vai te abandonar. E Ele não vai só não te abandonar, Ele vai proteger a sua vida. O problema é que eu e você precisamos nos colocar no lugar dessa proteção. Então, você não pode ser um pensionista do lugar de Deus. Você precisa habitar no lugar da presença. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Porque aquele é o lugar de agasalhar, como o texto vai dizer lá, é como a galinha, ela junta os seus pintinhos. O Senhor nos guarda, nos protege do mal. Você não vai estar livre das dificuldades que o mundo tem, a pandemia, nós passamos por ela, mas passamos protegidos pelo Senhor. E aí você vai dizer, pastor, mas como é que a gente pode dizer a Raquel, por exemplo, pastor? Você acha que Deus não protegeu ela? É mesmo? Eu me sinto protegido pelo Senhor, mas eu quero dizer para você, sem nenhuma esquisitice psicológica, mas olhando para um conceito bíblico claro, e um conceito do Senhor para a nossa vida, com certeza, Deus protegeu mais a Raquel do que a mim e a você. Com certeza. Eu e você ainda estamos vivendo pela fé, na esperança do que vamos ver. Ela vê, ela já contempla, está tudo certo. Já está resolvido. Acabou. Completou a carreira. Percebe isso? Eu e você precisamos ter essa noção. Mas, de qualquer forma, eu e você precisamos perceber que essa nuvem, e essa nuvem aqui eu quero decodificar para você. A nuvem hoje para mim e para você é a presença do Espírito Santo em nós. Essa nuvem está sobre mim e sobre você, não para simplesmente você falar em línguas. Ah, pastor, eu tenho dom de línguas, que bacana. Mas você acha que é só isso que ele veio trazer para você? É mesmo? A presença do Espírito Santo é o penhor da sua salvação, é a garantia da sua salvação, é proteção para valer. É proteção total da sua vida, é cuidado total de Deus. Ele está guardando você. E quando eu olho então para as situações, eu me lembro da saída da denominação. Para mim, alguns de vocês não têm noção de uma situação como esta. Para alguém que é de geração de tataravôs dentro de uma denominação, eu vou dizer para vocês o que eu conversava com os pastores e o que nós conversávamos pensando sobre um dia sair da denominação como seria. Para mim, eu achava assim, não há vida fora da denominação, porque ela era uma segurança para mim. Eu achava. Esses dias eu estava conversando com um pastor amigo meu, porque ele está passando por uma situação semelhante, e eu disse para ele, olha, há vida fora da denominação. Porque a dependência, no caso específico, de um pastor, não é colocada numa instituição que o guarda, precisa ser sempre colocada naquele que o chamou. Porque quem prometeu guardar ele não é a instituição, quem prometeu guardar ele foi o Senhor que o chamou. Não é diferente com você. Quem chamou você das trevas para a luz não foi o pastor Evaldo, não foi a comunidade Siloé, não foi o seu apacentador, o seu coordenador, o seu supervisor, o seu discipulador, foi o Senhor. E esse Senhor que te chamou das trevas para a luz, Ele é o teu protetor. Ele é Jeová Jiré. Ele é o teu guardador. Ele guarda a sua vida de todo o mal. Então, pense nisso. Tem a ver com orientação, tem a ver com revelação, tem a ver com proteção, tem a ver com ouvir a voz de Deus. Em Êxodo 33, 9, o texto diz, quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda, e o Senhor
Meu Deus. A gente lê esse texto assim numa coisa, o Senhor falava com ele. Meu, pensa. Pensa. O Senhor falava com ele. Salmo 99, 7 vai fazer uma outra interpretação disso. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Ele falava com eles. Conversava com eles. Eu tenho falado a vocês e partilhado agora com muita gente, com pastores, com um monte de gente. O dia que Deus me falou de uma nuvem descendo sobre o Morro do Boa Vista e perfazendo, invadindo a cidade, aquilo tomando conta da cidade. Você lembra como eu contei isso? E eu pensava, meu, que coisa maravilhosa, isso deve ser que Deus vai fazer uma coisa muito grande na vida da comunidade, alguma coisa assim. E Deus foi me mostrando. Passo a passo, Evaldo não, é isso, aquilo outro. E eu vou dizer para você, não foi uma voz audível no sentido do que nós conhecemos como voz audível, mas foi muito claro o direcionamento. Muito nítido tudo o que ele estava mostrando. Tanto que eu me lembro que algum tempo, acho que foi no encontro da tarde aqui, que teve overdose, eu senti movido pelo Espírito para falar e fiquei pensando, mas se eu falar um negócio desse aqui, e daí se não acontece? Veio na minha cabeça. E veio também imediatamente na minha cabeça, o Senhor mesmo, eu creio, o Espírito falando, Evaldo, quer dizer que você está preocupado com a sua reputação. Fala o que eu estou mandando. Diz o que eu estou dizendo para você. A sua reputação não importa. Não importa. E quando eu falo isso, eu tenho pedido uma coisa a Deus. Vocês sabem disto. Porém, há um risco. Por isso eu peço. Há o risco de eu não ver isso acontecer. Há o risco. Vai acontecer. Mas há o risco de eu não ver. E eu estou pedindo para Deus, Senhor, não, me deixa ver. Me deixa contemplar. Não me permita fechar os olhos sem ver o que o Senhor falou que vai fazer. Deixa eu ver. Estão percebendo aqui? Eu estou falando, abrindo meu coração aqui, falando das lutas pessoais mesmo, com Deus. Porque eu sei que Ele pode fazer de outra forma. E quem sou eu para dizer para Ele, não pode fazer assim, eu quero assim. Não. Primeiro que Ele que resolveu o que vai fazer. Eu não pedi para Ele fazer, Ele falou para mim que vai fazer. Como Ele vai fazer não é um problema meu. Ele continua sendo Deus, eu sou só o servo, só o filho. Então quando eu falo isso, eu falo sobre essa questão de você ouvir a Deus. Eu me lembro de outra situação bem emblemática para a minha vida, eu falei um pouco aqui, quando 2 jovens sentaram na minha frente, um era o meu filho, e nós estávamos passando o discipulado, eu tinha acabado de passar as apostilas de discipulado, que eu havia refeito, e lá nós falávamos sobre essa situação, que o texto da palavra diz que quem crer será batizado. Aí senta os 2 na minha frente, e diz, interessante, pastor, o senhor fala, o senhor explicou isso aqui para nós, que quem crer e for batizado. Mas por que tem que fazer curso então, se é para crer só? Por que o senhor insiste no curso? Eu posso abrir meu coração para vocês, sem medo de errar. Eu ainda estava, e provavelmente ainda estou com algumas coisas, essa não mais, mas tem outras também, né? Alguns contágios ainda da coisa passada, da denominação na minha cabeça. Como assim? Como alguém pode ser batizado sem a classe de catecúmenos? O que é que Deus quer saber de catecúmenos? Quem crer e for batizado será salvo. Ele não falou que tem que fazer classe de catecúmenos, tem que fazer discipulado, tem que fazer discipulado. Ele diz que é eu que tenho que fazer naquele que crê e que foi batizado. Agora, quem vai ser batizado, ele precisa só crer. Creu, o resto é com a igreja, que tem que discipular essa pessoa. É nossa obrigação. Eu me lembro quando isso veio ao meu coração e nós começamos. Por isso que eu estava falando disso
de que aconteceu ontem. Meu Deus, gente, vocês não podem imaginar a alegria no meu coração de ver o Domecq e o Rafael batizando o Lucas, de ver a Sabrina batizando a Thaís. Falei, Senhor, é isso, que coisa maravilhosa. Eles entenderam, eu entendi também, Senhor, olha que coisa linda. Como é bom te obedecer, Senhor. É muito mais fácil, é muito mais rápido, é muito mais eficiente. Então, para isso você precisa ouvir. Para ouvir, não tem outro jeito. Eu sei que você pode ouvir aqui, eu estou falando, você vai ouvir, mas não é a mesma coisa. É diferente de você entrar na intimidade com o Senhor, de você entrar no lugar secreto e se abrir para ouvir. Quando eu falo isso para você, eu sei que alguns de vocês ficam pensando, o pastor entra lá e logo Deus fala para ele, tal, daí ele vai embora, vai trabalhar. Olha, houve situações de eu ficar dias, fala Senhor, fala Senhor. Não fala Senhor, fala, eu estou aqui para ouvir. Silêncio. E aí é que eu quero que você entenda isso. O seu coração tem que ter à disposição, ele vai falar. Eu fico pensando, eu quero aqui me arvorar em uma coisa que talvez seja grave do que eu vou dizer para você. Eu creio que com o tempo parece que a coisa ficou mais fácil. Não sei se é a experiência da intimidade, sei lá. Mas talvez de ele moldar meu coração, de ele fazer as coisas se assentarem dentro de mim, que aí você senta e você ouve. Mas você precisa estar conectado mesmo. Entender aquele momento. Não é a coisa de eu sento lá e ele vai falar. Você ligou, você discou o número, ou você colocou lá no seu WhatsApp, apertou o botão e foi. Não, não é assim. Não é assim. Isso é religiosidade. Com o Senhor é busca mesmo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo. Não é de um pouquinho. Não é de mais ou menos. Não é de muito do coração. É de todo o coração. Aí ele vai falar com você. Então ele traz orientação, ele traz revelação, ele traz proteção, você pode ouvi-lo. E isso gera identidade. O povo de Israel é um povo que ganhou identidade, a identidade deles até trazia problemas, porque os povos vizinhos tinham medo de Israel, por causa da presença de Deus. Olha o que diz número 14:14. Mas também o disseram aos moradores desta terra, eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles, numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Israel causava temor nas populações que eles chegavam próximos, porque todo mundo sabia que aquele povo era o povo que estava no Egito, e Faraó fez de tudo para eles não saírem. Mas Deus tirou eles de lá com mão poderosa, e todo mundo sabia disso. Eles entram no deserto, os inimigos se levantam contra eles, quem levantava caía. E só não caía quando eles não se colocavam debaixo da nuvem. Colocou-se debaixo da nuvem, está na direção. E é isso que eu e você precisamos entender. E quando isso acontece, Deus é glorificado na vida daqueles que são afetados pela nuvem. E aí eu quero lembrar algumas coisas que são muito peculiares a nós, comunidade Siloé, dentro da cidade de Joinville, e que é percebido pelos nossos irmãos e pelas igrejas aqui. Por exemplo, você olha para uma situação como essa, eu lembro de irmãos virem aqui e falarem isso, né? A igreja preta é uma das singularidades. A igreja da dança, a igreja das artes, a igreja da cultura do discipulado, da cultura dos GPs, do batismo primeiro, da ceia por todos, para todos, onde todos ministram ceia, batismo, todos servem. Onde intimidade com Deus não é uma escolha, nós não acreditamos que nós temos que escolher, isso é inevitável para nós. Nós precisamos ter.
Onde evangelizar é a nossa vida. Não é uma questão de o pastor falou, alguém mandou, eu aprendi, eu fiz o curso tal. Não. Evangelizar é viver Jesus. E viver Jesus é tudo que eu preciso e que você precisa. Não tem saída para nós. Depois de Jesus, e aí uma coisa bem própria da nossa comunidade, o visitante é a pessoa mais importante entre nós. Eu estava pensando nisso, alguns de nós ficam pensando, pastor, e quando não tiver visitante, a gente não apresenta o evangelho? A gente apresenta o evangelho em todos os cultos, e você deveria apresentar o evangelho em todo lugar, em todo tempo. Quem você encontrar na rua, falar. Porque ele falou que era para fazer, indo por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Porque você não sabe quem vai morrer daqui a pouco. E se ele não ouviu do evangelho, e eu me lembro de pessoas que passaram por essa experiência de não falarem e perderem a pessoa que eles iriam falar, mas não falaram. Ei, não é fácil não, gente. Pensar nisso. Poxa vida, eu não obedeci a Jesus, e por eu não obedecer a Jesus, a consequência veio sobre a vida daquela pessoa. A consequência que eu e você temos que falar é inevitável. Não tem o que fazer. Jesus deixou claro, aqueles que não o conhecem, não é que vão ser condenados, eles já estão condenados. Eles podem perder a condenação se conhecerem a Jesus. E quem vai falar para eles se não houver quem pregue? É nós que pregamos. Então isso é uma característica nossa como comunidade. Uma família, uma igreja família. O amor pelas igrejas da cidade, que é uma coisa que a gente começa a ganhar corpo dentro da cidade. É engraçado isso falar, né? Eu acho muito engraçado, porque como é que não vai amar as outras igrejas? Como é que nós não vamos ser amados por eles? Que coisa mais estranha não amar as outras igrejas. Elas são nós mesmos. Com outras estratégias, outros programas, mas são a igreja de Jesus. Qualquer uma delas, sem exceção, né? E nós precisamos amá-las. E o conceito de que o espaço é nosso, né? Que é muito próprio. Quando você vê 200 pessoas, mais ou menos, ontem passando lá, trabalhando, alguns assim, eu estava vendo o filho da Kátia, ontem, esqueci o nome dele, o Lourenço, trabalhando ontem lá, que coisa mais linda, gente. Um menino, né? Dedicado, apaixonado. Eu fui perguntar para ele, ele perguntou, pastor, como o senhor está? Eu falei, eu estou bem, estou feliz. Aí eu perguntei para ele, e você? Ah, pastor, aqui eu estou mais do que feliz, fazendo isso aqui eu estou muito bem, é muito bom estar aqui. Olha que coisa linda, noção de reino, noção de família, noção de Jesus, noção de viver a vida que Jesus tem. Isso tem a ver com a nossa identidade, pessoas da nuvem, né? Pessoas ETs, como disse a Esther há poucos dias aqui. Nós somos extraterrenos, gente. Nosso mundo não é aqui não. Nós estamos caminhando para a nossa terra. Somos estrangeiros aqui, né? Caminhando em direção ao que Deus tem para nós. Outra coisa, o dossel. Que coisa é essa, pastor? O gazebo do casamento. Meu Deus do céu, pastor, o que é isso? Um lugar de intimidade. Alguns casamentos você já viu? As noivas resolvem, você coloca o gazebo. Uma tenda com 4 varas e colocado alguma coisa por cima, aquilo se chama gazebo, dossel. Olha o que diz o texto de Isaías 4:5. Sobre todos os lugares do Monte Sião e sobre todas as suas assembleias, o Senhor criará uma nuvem durante o dia, fumaça e um clarão de fogo aceso durante a noite. Porque sobre toda a glória se estenderá uma proteção. Se estenderá um dossel, ou no hebraico, chupá. Uma tenda, um lugar secreto, um lugar de intimidade. Quando a nuvem está sobre mim, quando a nuvem está sobre você, e é interessante você lembrar da noiva, lembrar do casamento, lembrar desse gazebo, geralmente com um véu, o véu de noiva. E aquela é a ideia de proteção. No caso desse judeu, esse gazebo ele era conduzido e colocado no lugar. Era a tenda.
Aí não era um véu como nós conhecemos de noivas aqui no Brasil, mas era como o véu do templo, quase uma lona. Na experiência dos judeus, aquele era o lugar em que o noivo conheceria a sua noiva pela primeira vez, depois de casados. Uau! E a palavra empregada por Isaías aqui é chupar, do céu, gazebo, lugar de intimidade. Deus está chamando a mim e a você para entrarmos nesse lugar de intimidade, entrarmos na habitação, entrarmos na presença, na proximidade com Ele. Não sensualize isto. Não faça isto. A imagem do relacionamento entre um homem e uma mulher é o arremedo da glória do que é a relação do Senhor com aquele que o busca. É um arremedo. E quando eu falo isso, eu falo no temor de Deus. Que coisa linda é o relacionamento de um homem com uma mulher. Coisa maravilhosa. Mas não é nem comparável com o que Deus quer trazer à nossa vida, queridos. Ouça o que eu vou dizer para você. Ele quer ser íntimo do seu coração. Ele quer ser conhecido por você. E Ele se dá a conhecer. Mas você precisa entrar nesse lugar debaixo da nuvem. E por fim, e talvez essa seja a conclusão que o próprio texto de 1 Coríntios vai trazer, né? Quando o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 10, versículos 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram baptizados. Tanto na nuvem, como no mar. Batizados na bênção, batizados nas provações. Uau! Você pegou aqui? Na nuvem, na bênção da proteção. No mar do perigo, que foi o Mar Vermelho. Era um momento de tensão. O mar se abriu, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Nós estamos atravessando a seco, oh, que coisa incrível, Deus vai nos livrar. Faraó vem atrás. E aí? Dependência total do Senhor. Quando eles atravessam, nós vamos ver composições incríveis. O cântico de Miriam e o cântico de Moisés. O Senhor os fez afogar, o cavalo e o seu cavaleiro. Ele nos livrou, Ele nos libertou. Lugar de intimidade, de proteção, de orientação, de revelação. Lugar de estar próximos do Senhor. Batizados nas bênçãos, batizados nas provações. Nós estamos indo para um novo local. Nós já passamos por tantas experiências assim. Eu estou tão certo do que Deus tem para nós, queridos. Mas também estou tão certo de que com as bênçãos virão provações também. Ou provações trarão as bênçãos, eu não sei. Mas uma coisa eu preciso ter consciência. E aí eu estou chamando o meu coração mesmo, a minha alma. Evaldo, fica debaixo da nuvem. Deixa Ele te proteger. Mas e a provação, Senhor? Como é que vai ser aquele momento tão difícil? E sabe, talvez você olha para cá e fala, pastor, tá. Eu vou dizer uma coisa para você. Esse momento que nós estamos vivendo como comunidade, hoje, não vai perguntar para o pastor o que não. Eu não posso falar para você. Nós estamos vivendo um momento incrível, um lugar tremendo, que coisa maravilhosa. E o pastor, a pastora estão enfrentando lutas e dificuldades até com pessoas, cuidando delas, abençoando suas vidas. Mas, meu Deus do céu. Eu e a Nana estávamos sentados e eu lembrei que eu falei isso para um pastor. E eu falei para a Nana, pois é, né?
O Senhor não vai me deixar curtir completamente a ida para lá, porque eu tenho que cuidar destas coisas também. Proteção, mesmo no meio das provações. As provações não te separam, queridos. As provações nos aproximam mais ainda. Eu tenho partilhado isso com vocês. Deus tem me abençoado muito. Mas eu até tenho medo de falar isso, porque parece que o Senhor escuta e aí Ele permite essas coisas. Mas sabe, eu digo para você, eu aprendi muito mais na minha vida em experiências de dor do que em experiências de alegria. Eu não posso negar isto. Porque na dor você vai para o desespero, Senhor, não tem mais nada, é o Senhor, se o Senhor não tem mais. Porque na hora de alegria, de coisa, não, eu vou fazer, eu aconteço, meu Deus, eu vou fazer assim, estratégia e tal. Ô, Robson, faz assim que vai dar tudo certo. Aí sou eu. Mas quando vem, Robson, confia, porque Deus vai fazer. É Deus que vai fazer e Ele faz. Então você precisa levar essa experiência para a sua vida pessoal, para o seu casamento, para a sua paternidade, para a sua filiação, para o seu trabalho, para o seu relacionamento de amizade, para o seu lazer, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para a cidade. O nosso Deus é um Deus que absolutamente, como nós cantamos, não nos abandonará. Ele abençoará. E aí eu quero profetizar com a palavra de Moisés, o Salmo de Moisés. A nossa entrada e abençoará a nossa saída e vai abençoar a nossa entrada lá também. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E nós somos os seus servos. Estamos sob a nuvem se moveu, então nós vamos com ela. Nós vamos para Marquês de Olinda, porque a nuvem subiu, desceu lá é o nosso lugar agora, até que o Senhor levante a nuvem e nos leve para onde Ele desejar, porque o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Depois de tudo isso e considerando a mudança de local, é preciso lembrar, não chegamos em casa, não é a terra prometida ainda. Nós somos estrangeiros aqui, estamos a caminho. O Senhor nos reserva grandes desafios, para grandes vitórias. Vamos juntos, como família, em direção a estas enormes, tremendas, maravilhosas conquistas que Deus tem para nós à frente. Então é preciso atender a voz do Mestre e o obedecermos, alegrarmos o coração dele. A palavra de Deus diz: alegra, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele disse para mim e para você: ainda tenho outras ovelhas, além destas. Não deste aprisco, preciso trazer também estas. Ele precisa. Quem são aqueles que vão trazer as ovelhas para Ele? Ele tem nos constituído, queridos e queridas, pescadores, pescadoras, de homens e mulheres para a sua glória. Comunidade Siloé, a cidade de Joinville, a cidade dos príncipes, inevitavelmente será a cidade do Rei Jesus. E é o seu povo que levanta-se. A nuvem subiu, nós a seguimos. Nós vamos conquistar essa cidade para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, levante-se e vamos adorar o Senhor.